que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas? Dá-me o gole da vontade divina, na minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Uma alma sofredora e uma oração humilde fazem perder toda a força a Jesus e o torna tão débil de deixar-se atar por aquela alma o aspecto da justiça. Ao ver o meu adorável Jesus, pareceu-me vê-lo tão sofredor que dava compaixão, e lançando-se em meus braços me disse: Minha filha, acalma o furor de minha justiça. De outra maneira, enquanto estava nisso, pareceu-me ver a justiça divina armada de espadas, de flechas de fogo, que dava terror, e ao mesmo tempo a força com que pode agir. Por isso, toda assustada, disse: Como posso acalmar a tua ira, se te vejo tão forte que podes num simples instante aniquilar céu e terra? E ele, no entanto, um alma sofredora e uma oração humildíssima, faz-me perder toda a minha força, e faz-me tão débil que me deixo atar por esta alma como a ela parece e lhe apraz. E eu, Senhor, em que aspecto tão feio se faz ver a justiça? E Jesus acrescentou: Não é feia. Se tua vez tão armada, isto foi provocada pelos homens, mas em si mesmo é boa e santa, como os meus outros atributos, porque em mim não pode haver sequer a sombra do mal. É verdade que seu aspecto parece áspero, pungento, amargo, mas os frutos são doces e saborosos. Disto isso desapareceu. Então é muito forte, né? Essa visão, e eu posso dizer desse trecho aqui, né? Que é tudo no tempo de Jesus, né? No tempo de Deus. Que agora ele já pede para Luísa mesmo se reparar, né? Ela reparar e acalmar a justiça. Porque tem outras vezes que ele já pede para ela aceitar. Só que nesse caso ele mostra, assim, né? A realidade que se a justiça cair, não ia sobrar nada. De tão terrível que tá. E uma das coisas que eu tava lendo em um trecho que mais desagrada a Deus, né? Uma das coisas piores é a soberba humana, né? O do homem cresce ser alguma coisa por si mesmo. Isso é uma coisa terrível, terrível, e pede uma justiça divina, né? E aí a Luísa vai fazer o contrário das pessoas, ela vai ser essa alma humilde, sincera, né? Aquela oração humilde, sincera, né? De pequena mesmo. Eu sou pequena, não posso nada, mas o Senhor pode tudo. E eu confio em vós, que mesmo eu sabendo que eu não sou nada, mas eu vou oferecer na minha vida, né? O Senhor pode fazer algo com isso, né? O Senhor tem poder. Eu não tenho, mas o Senhor tem, né? Mesmo eu em mim mesmo não vendo que eu não posso dar nada, oferecer nada, me coloco, né? À tua disposição. Isso é muito bonito. É você ser assim, né? Porque não é você achar que você tem que ser alguma coisa para você oferecer para Deus, né? Mas o que agrada a Ele é essa humildade mesmo, esse nada mesmo, né? E você se dispõe ali a tudo o que Ele quiser, né? De você. E mesmo você se sentindo assim, nossa, um nada, eu vou me oferecer para acalmar uma justiça tão poderosa em nome de todos. Quem sou eu diante de uma ira divina e justa, santa, né? Quem sou eu, né? Diante de uma justiça, diante de tanta iniquidade no mundo, né? O que são esses atos? Mas esses atos, na vontade de Deus, têm todo o poder. E você confiar, você acreditar na sua intenção, você não duvidar disso, né? Que é muito importante a sua vida para Deus. Cada ato que Ele colhe de você tem um poder gigante na terra de fazer coisas que às vezes a gente nem sabe. Talvez era para acontecer, sei lá, um meteoro vir já há muito tempo e eu já ter batido nessa terra aqui. Sabe? A gente fica vendo assim umas reportagens assim, né? A NASA percebeu lá nos seus que fica lá no satélite lá, esse fica rondando tudo, vigiando tudo, né, nos seus trem lá, que um meteoro passou muito perto da Terra, né? Mas não passou, mas não chegou, não bateu, não entrou, né? E assim, quem move todas as coisas é Deus. Então eu fico pensando assim, quanta coisa os atos na divina vontade não impede, né? Quanto que é poderoso para Jesus, ele presta atenção só nessa alma, nas orações dessa alma, nos atos dessa alma, né? Porque são atos dele, né? Tá unida a ele na vontade de Deus. E isso faz uma diferença tão grande.
Porque você pode pensar assim, que o pecado do ser humano é o que mais faz alarde na terra, né? É o que mais pode mudar o curso das coisas e fazer as coisas acontecerem. Mas aí Jesus mostra que a oração humilde destrói tudo. Olha para você ver a oração humilde e sincera de alguém que não quer nada para si, só está ali por Deus. A oração de alguém que se importa com Deus. Deixa Jesus, ele fala, me deixa até débil, né? Desarma poderosamente a minha justiça, né? Eu não consigo castigar a terra vendo essa alma. Eu não consigo, assim, permitir coisas tão graves ao ponto de aniquilar a terra toda por causa dessa alma. Essa alma tem um poder diante da minha justiça, porque a justiça vai ver, olha lá, ó, tem outro Cristo na terra. Tem outra pessoa, tem uma pessoa, uma alma redimida que está reconhecendo em nome de todos, que é humilde, que é sincera, que aceita, que confia, que está me olhando, que não está fazendo igual as outras pessoas me ofendendo, mas está fazendo atos opostos a essas pessoas, né? E aí a justiça não pode fazer nada, porque como que ela vai castigar a terra com Jesus lá? Se não tivesse nenhum Jesus, nenhuma referência de Jesus, aí estava frito. Mas tem. Mas tem alguém, mas tem uma habitação dele na terra. Tem e aí? Né? Como é que você vendo o ato de Jesus sendo feito, né, da divina vontade feito, entendeu? É muito poderoso, porque tem o mesmo valor e peso e medida dos atos de Jesus. É muito grande, né? Entende? Então, é muito poderoso. Ele fala, né? Uma alma sofredora e uma oração humilde, né? Honesta, sincera, despojada de si mesmo, né? Que se importa realmente comigo. Faz-me tão débil que me deixo atar por esta alma como a ela parece lhe apraz. Então, parece assim que ela consegue mandar, né? Porque ela não vai pedir algo diferente da vontade de Deus. Então, ela parece que pode dar ordens, né? Nas coisas, né? Ela tem um poder gigante que é de Deus, porque ele fala no trecho que eu li que a Trindade age junto. A pessoa não está sozinha, né? É o poder do Pai, a sabedoria do Filho e o amor do Espírito Santo. É a Trindade na Terra, né? Então, antes ele não tinha como, não tinha esses atos, mas agora ele tem, né? Isso é muito importante, né? Diante de tanta coisa. Então, assim, na verdade, hoje, mas está caindo o castigo. Nós não estamos fazendo não ter terremoto, nós não estamos fazendo não ter doença, nós não estamos, os nossos atos na divina vontade não está impedindo. Não. Mas como isso está acontecendo então tão poderoso assim? Por que que está sendo tão poderoso assim? Os frutos são doces. Por quê? Porque essas coisas que estão acontecendo não são um problema em si. O fruto que é gerado, entendeu? Então, nós rezamos para que as pessoas recebam as luzes, as iluminações diante do que acontece. Não é impedir que as coisas aconteçam, mas é que elas recebam os frutos saborosos desse bem, dessa justiça, que é a conversão, que é a mudança de mentalidade, que é os insights que tem que dar na cabeça das pessoas. Então, não é a proteção de livrar corpo, mas é a alma. Isso é muito mais poderoso, porque a pessoa pode passar por coisas e blasfemar e não compreender. Para ela receber a graça de ter uma luz na cabeça dela, isso é muito poderoso. Então, como ele está falando aqui, ó, né? Não é, você está vendo a justiça feia, mas assim, brava, com a cara fechada, como pensa em alguém assim que está vindo castigar a terra, a mandado de Deus, a justiça sendo uma pessoa muito brava, né? Com a cara bem feia, com chicote na mão e espada, e você fala, ai meu Deus, dá até horror de ver, não parece ser de Deus, né? Parece uma coisa muito feia. Mas é por causa do teor do pecado do ser humano, é para mostrar o quanto mais violento, mais revela a realidade do homem. Não está dizendo mal de Deus, mas aconteceu um terremoto e matou não sei quantos. Mas foi muito violento, tá? Mas essa violência toda mostra também a violência do amor de Deus em salvar os seres humanos e o teor da seriedade da situação. Quando você vê um lugar muito castigado, pode saber que tem coisa aí, que é muito sério o que está acontecendo nesse lugar. Que é para a justiça vir tão armada, a situação está muito preta, né? Mas está falando mas essa feiura é dos homens, não é de Deus. Porque qual é o fruto da justiça de Deus? Ela é boa e ela é santa. Porque todos os atributos de Deus são bons e santos, né? E não tem mal. Então, o que está realmente por trás? O que ela faz? Vamos olhar para os frutos, não só para a feiura de ver as pessoas ficando doentes, perdendo casa, essas coisas. Vamos ver o que isso vai gerar. Vamos ir fundo no efeito disso.
E por que que precisa ser assim? Para curar, para o ser humano desapegar da terra, desapegar das suas paixões e vícios. Então, o bem que é gerado, se a pessoa deixasse, né, ali na sua liberdade, deixasse se abrir, o quanto que isso é maravilhoso. Ela pode, a casca da justiça, parecer um aspecto pungente, amargo, como Jesus está falando aqui, áspero, mas o que isso vai gerar de bênção na alma? O que vai gerar de cura, de livramento, de coisa que a pessoa está vindo para o abismo, que se não fosse aquele sofrimento, ela estava ferrada. Então, se tanto bem que é gerado na terra, nos seres humanos, então é muito importante. Porque o que a justiça quer é esse, é endireitar, né? Fazer o homem voltar e estar de costa para o sol, para Deus, né? Para as coisas de Deus. É fazer o homem cair em si. Então, ela é educadora dos homens, né? Educadora das almas. Ela está educando, ela está fazendo um bem, tá? Ela está corrigindo situações de desordem. Ela está fazendo uma correção, entendeu? Isso não é feio. Feio é ficar lá, deixar o ser humano feio lá, horrível, lá, nojento. Isso aqui é horrível. O que é feio é a situação dos homens, porque se você vê a justiça muito feia assim, pode saber que ela está refletindo, é a cara dela de acordo com o que o ser humano está fazendo. Se você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, você vai olhar com a cara boa? O seu aspecto vai refletir o que você está vendo. Então, quem olha para sua cara vai ver você fazendo as caretas bem feia, porque você está assustada com aquela situação que você está presenciando, né? Cara de nojo. Então, é isso. Você vai sorrir vendo a desordem? Não vai. Você vai falar, eu estou tão feliz aqui, vim na terra aqui. Não está feliz, né? Mas ter essa alma, né, que aceita, que concorda com Deus, que é humilde, despojada de si mesmo, né? Que concorda com o que Jesus está fazendo. É muito importante, né? Ter essa pessoa disposta para ele. Isso é muito importante, né? Porque esse negócio falou que a ira, como a Luísa viu, né? A ira de Deus tão forte que poderia, num instante, aniquilar céu e terra. Olha para você ver. E ele mostra isso para ela para produzir oração, para produzir reparação. Entende? Para gerar nela esse amor, mover a alma, né? Ali, né? A se importar e tudo. Então é muito importante isso também. A justiça quer a satisfação do que é injusto, tá vendo? A justiça quer a satisfação do que é injusto. Assim, o amor que é o alívio de amar e de ser amado. Esta manhã eu vi meu adorável Jesus me fazer ver seus atributos e me disse, aí tá falando dos atributos dele, né? Minha filha, todos os meus atributos estão em contínua atitude para com os homens, e todos exigem o seu tributo, porque o ser humano tem que corresponder a Deus de volta. Senão ele tá roubando, né? Ele tá recebendo tudo e tá roubando. E tá pisando, né? Então, assim, é justo o reconhecimento. Que o homem reconheça a Deus. É justo que ele se volte para Deus. É justo que toda a vida que Jesus nos deixou, o ser humano receba essa vida, tome posse dessa vida. Não é normal, não, você tem que ver assim, é ilógico, depois de Jesus redimir os seres humanos e tudo que Jesus fez, ter gente continuando a pecar, como se não tivesse Jesus, como se não tivesse a graça, como se não tivesse as ajudas, como se não tivesse nada. É algo ilógico, é algo totalmente anormal. Então, o ser humano está anormal. O ser humano tá tirando o próprio pé. É uma coisa absurda, uma coisa ilógica, uma coisa inaceitável. Inaceitável. Depois acrescentou: assim como a justiça quer a satisfação do que é injusto, tá vendo? Então a justiça está certa, ela funciona para isso, porque a pessoa está no desequilíbrio, está errada e tem que consertar, né? Ela não, ela está sendo injusta diante de tanta graça recebida, de tanta, diante do sangue de Cristo, ela está cuspindo nisso, ela está, meu Deus, é injusto isso, essa pessoa merecia desaparecer, se fosse olhar assim, de tão injusto que é, e olha como Deus ama, né? Ele vai e tenta corrigir através da justiça, ele não desiste, né? Assim, meu amor, que é o desabafo de amar e ser amado. Então, com as almas que amam ele, vai ser amor, porque vai ser desabafo de amor. Você não vai ver como justiça, você vai ver só o desabafo do amor de Deus, que merece falar o que está acontecendo, que merece contar o que está sentindo, e você está ali para amar ele, aceitando e concordando com tudo que ele diz e disponível para aquilo que ele deseja, para os atos que ele pede de você. Então, você vai receber o amor. A pessoa que está na ordem, que está na vontade de Deus, é amor. É justiça para quem está fora.
Para quem está fora, é correção. Para quem faz um ato fora, a justiça, né, é a satisfação do que é injusto. Mas é amor de Deus para quem está em Deus. Então, tu põe-te na justiça e reza. Então, nosso dever é se pôr na justiça, rezar, reparar, né? E quando receberes algum golpe, tenha paciência de suportá-lo. Então, se também para nós vier uma correção de algo injusto mesmo, né? Que Deus faz a gente saber, aceita, suporta o golpe. Mas também, se não for, você tipo, é inocente naquela situação porque você tá com a intenção pura, né? De fazer a vontade de Deus. Mas cai sobre você também os golpes, né? Se vier uma crise econômica, se vem um problema muito sério, né? Jesus também permite cair sobre você uma situação, você leva a culpa, você fica assim, é usada pela justiça de Deus. Se acontecer, suporta. Então, com paciência. Então, não pense mal. Não fique se culpando, né? Porque senão você não vai. É para você aceitar e suportar e rezar e reparar, Jesus, oferecer aquilo que você está sofrendo. Então, não fica com o pensamento errado, né? Não fica pensando, ah, mas isso não é justo acontecer comigo, eu não fui a culpada, colocar a culpa em mim, ah, não sei o quê, blá, 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 blá. Não, né? Aceita. Ama a vontade de Deus, né? Ama aquilo que veio até você. Ama, e até para você amar ele de volta, porque muita gente não aceita passar por nada e não ama, devolve em blasfêmia e tanta coisa, né? Então, se você foi alvo, lembra de Jesus, que também foi alvo da justiça e que caiu tudo sobre ele. Então, por que que não pode chegar no nosso endereço nada, né? Então, paciência em suportá-lo. Depois, passa o meu amor, né? E dá meu desabafo do amor. Então, faz o que as outras pessoas não fazem. Aceita, repara, aceita passar por aquilo, vai refletir, né? Compreender. Tudo que Jesus quiser fazer você experimentar com aquilo, com aquela experiência, né? Fala, eu aceito, eu te ofereço, Senhor, em nome de todos, reza, né? Então, faz companhia para Jesus nesse sofrimento. Qualquer coisa que vier sobre você também, aceita, né? Que esse equilíbrio de justiça, nós vivemos muito isso, né? É ok. De outra maneira, ficaria desiludido no amor, porque nem você entender o que ele está fazendo, aí fica difícil. Porque o que desabafa de Jesus no amor é ter gente que entende o que ele está fazendo. É o amor, você não ser tipo uma coisa abstrata, né? Você entender a linguagem dele, né? Entender o que ele está fazendo. Você não se revoltar. Você não falar, ah, isso não devia estar acontecendo comigo, eu não aceito, né? Eu não aceito porque eu sou inocente nessa situação. Eu não fiz de propósito, a minha intenção não foi, né? Ah, não sei o que, blá, blá, blá. Até se você foi um pouco ocupado numa coisa, você não tem que ficar muito assim, não. Você tem que aceitar, amém, né? Dessa vez sinto toda a necessidade de desabafar o meu amor reprimido. E se me fosse dado fazê-lo, definharia e desmaiaria. Nossa. Enquanto dizia isto, começou a me beijar, a me acariciar, e me fazer tantas que não tenho palavras para saber manifestá-las. E queria que eu lhe correspondesse dizendo: assim como eu sinto a necessidade de desabafar contigo em amor, assim tu tens necessidade de desabafar em amor comigo, não é verdade? Então, eu entendo que essa correspondência é você estar atenta, prestando atenção nele, receber o que ele quer. Porque assim, aceitar, por exemplo, não é só coisas ruins, coisas boas também, Jesus quer desabafar com você, né? Mas assim, você quer mandar amargura, né, dele, que tá sentindo sofrimento. E ele quer também te permitir passar por isso. Vamos supor que ele te dá um pesadelo terrível, né? Daqueles. Terrível, 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 né? Então você não vai ficar pensando, ah, se você tem que mandar esse pesadelo para quem tá fazendo esse pecado aí. Essa pessoa que tinha que ter esse pesadelo não é justo. Eu não tô fazendo isso porque só fez eu sonhar com uma coisa que eu não faço, né? Mas é injusto, eu não quero isso, eu não quero esse pecado aí. Você ficar assim, para quê, por quê, não podia, aí você não tá desonrando ele, tá desiludindo ele. Ele confiou em você e mandar isso para você. Se você não tá fazendo isso, mas o sentimento que você tem de, meu Deus, que horror, porque as pessoas que estão fazendo não estão pensando isso. Que horror, eu não quero fazer isso nunca que eu quero fazer uma coisa dessa. Elas estão adorando o que elas estão fazendo. Elas não estão sentindo nada, nada, culpa nenhuma, né? Então, todo sentimento gerado em você de dor, de sofrimento, de nojo, de tédio, as palavras que você fala, ai, eu nunca quero fazer uma coisa dessa, meu Deus, que horror, meu Deus do céu. Ai, ufa, que é só um sonho, porque se fosse realidade, meu Deus, eu morreria antes de morrer do que... Tudo isso é reparação. Então, você corresponder, aceitar passar por isso, suportar e aceitar, não ver mal nisso também. Ai, Jesus,
Eu só não devia ter, eu renuncio a isso, isso não é Jesus, é o demônio, né? Deus não pode permitir eu passar por isso aí, não é assim, né? Você aceita e repara tudo, porque assim você está em entretenimento com ele. Ele está desabafando com você, te pegou de madrugada, sei lá, te pegou de madrugada, no sono, no horário que é só você mesmo, tranquilo, não tem ninguém te cobrando nada. Te pegou no seu sono ali, no seu descanso, mas ele precisava desabafar, ele não estava conseguindo dormir, né? Jesus é uma pessoa, né? Então, ele está dentro de você, então não tem como, ele vai se mover dentro de você, né? Ele vai ter sentimentos aí. Então, ele vai e te manda isso que está vendo na terra. Né? Vocês não estão fazendo, não. Muitos não estão dormindo, filha, muitos estão fazendo exatamente isso agora. Não estão dormindo, não, tendo o descanso santo que eu dei para eles, que eles deveriam estar. Muitos estão para as ruas, né? Pecando. Até o descanso eles deixam para trás para ir pecar nas madrugadas. Então, estou te mandando uma situação, um B.O. daqueles, né? Então, tem necessidade de desabafar contigo. Então, o amor é isso. O amor não é só ficar assim, beijo e abraço, né? O amor é ter com quem conversar, ter a pessoa que escuta, né? Então, o amor é você dar toda a atenção para ele, para os sentimentos dele, dar importância, dar valor para o que ele fala, para os sentimentos dele. E ele desabafa fazendo você experimentar o mesmo em você. Você é ele, né? Automático, assim. Você sente automático. Você sentindo aquilo é ele. Ele não precisa primeiro vir e falar, eu vou mandar isso, tá bom? Tal hora. Pode esperar. Não, é automático, né? Mas você sabe que é ele porque está dentro de você. Então, você fica junto com ele vivendo aquilo. Você aceita viver aquilo e fazer companhia para ele. Então, isso é muito importante. Isso é uma reparação poderosa. Que então, depois de nos termos descarregado mutuamente no amor, desapareceu. Então, isso é muito importante. Amém? Tá pensando aqui sobre a justiça. Porque aí fala que a justiça é a satisfação do que é injusto, né? E fala sobre o amor. Então, de qualquer jeito, independente, assim, por exemplo, se não tivesse contexto de pecado na terra, o atributo da justiça ia funcionar da mesma forma, porque todos os atributos de Deus são perfeitos, entendeu? A justiça não é tipo um atributo que só funciona porque tem pecado, tipo assim. Aí por isso que a justiça de Deus aparece e tá irada, porque o homem tá pecando. Fora isso, Deus não precisava mover a justiça dele, não. A justiça, ela é amor também. Na questão de que, independente de ser um ato de justiça, se Deus te ama, você ama Ele de volta. Então, você está recebendo as graças de Deus, você corresponder, essas graças é o atributo da justiça. É justiça que o homem corresponda a Deus de volta. É justiça que o homem agradeça. É justiça que o homem reconheça a Deus. Ame a Deus e sirva a Deus. Então, essa justiça amor, entende assim? Que é a justiça que vai te cobrar o amor, tipo assim, vai te lembrar de que você deve amar a Deus de volta. Que é um ato de justiça diante de tanto amor que você recebe. Então, você está na justiça quando você vive isso, está na verdade. Que fala que a verdade é filha da justiça, né? Então, você está na verdade porque você está no propósito para o qual você foi criado. Então, você está no caminho certo que Deus te colocou, que é conhecer, amar e servir a Deus, que é devolver o amor que Ele coloca, Ele mesmo põe dentro de você. Isso é estar na justiça, estar no amor, né? Se você não faz isso, aí a justiça é correção, porque você está injusta, né? E aí ela tem que te castigar em uma situação desordenada para você voltar em si, né? Cair em si, voltar ao seu verdadeiro posto, né? Eu entendo assim sobre a justiça de Deus, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4. Uma alma sofredora e uma oração humilde fazem perder toda a força a Jesus e o tornam tão débil de deixar-se atar por aquela alma, o aspecto da justiça. Ao ver o meu adorável Jesus, pareceu-me vê-lo tão sofredor que dava compaixão. E lançando-se em meus braços, me disse:
Minha filha, acalma o furor de minha justiça. De outra maneira, enquanto estava nisto, pareceu-me ver a justiça divina, armada de espadas, de flechas de fogo, que dava terror, e ao mesmo tempo a força com que pode agir. Por isso, toda assustada, disse: Como posso acalmar a tua ira se te vejo tão forte que podes num simples instante aniquilar céu e terra? E ele, no entanto, uma alma sofredora e uma oração humildíssima, fazem-me perder toda a minha força e fazem-me tão débil que me deixo atar por essa alma como a ela parece e lhe apraz. E eu, Senhor, em que aspecto tão feio se faz ver a justiça. E Jesus acrescentou: Não é feia. Se tu as vê tão armada, isto foi provocada pelos homens, mas em si mesma é boa e santa, como os meus outros atributos. Porque em mim não pode haver sequer a sombra do mal. É verdade que seu aspecto parece áspero, pungente, amargo, mas os frutos são doces e saborosos. Não é feio, né? Feio é o pecado. Feio é o homem pecando. Feio é que está no coração do homem. Deus é lindo, maravilhoso. Tudo nele é lindo, perfeito, santo. Nele não tem nada feio. Nele não tem a sombra do mal. Se ele age dessa forma com justiça, é por causa do pecado do ser humano. E quando ele age com justiça, é o amor dele que está ali. É o amor. Ele é o amor. Ele age com justiça, mas é por amor. Com amor, porque ele quer o ser humano no caminho certo, né? Ele quer o ser humano ordenado, ele quer tirar o homem daquela lama que ele está. É tudo para tirar o homem dessa lama. Só que aí a gente vê assim, parece áspero, como ele falou, né? Pungente, amargo, uma doença, por exemplo, que a pessoa está doente. Mas aquele ali, Deus está purificando a alma dela. Para ela ser purificada, ela vai agradecer a Deus. Deus vê a alma, é porque a gente só fica vendo o corpo, né? A gente fica só vendo o corpo, só fica vendo o externo. E Deus pensa na alma. Se a gente analisar assim, por exemplo, se a gente pegar uma lupa e olhar a justiça divina, a gente vai lá dentro ver amor puro de Deus. O amor exagerado de Deus, o amor de Deus ali, a loucura do amor dele que quer salvar o homem, que quer salvar. É um pai querendo curar o filho que está doente com uma doença horrorosa, que é o pecado. É isso que a gente vai ver. Agora, o homem, se a gente pegar com a lupa as ações humanas, aí que a gente vai ver coisa feia. Aí que a gente vai ver feio, lama, podre, porque às vezes, porque assim, ó, ela falou assim, nossa, parece feia, né, o aspecto, mas se a gente olhar com o olho divino, com a lupa, você vai ver que é bela a justiça, é boa e santa. Por fora parece amargo, áspero e tudo, mas se a gente vê, ali só tem amor de Deus. Agora, se você analisar, isso a gente está analisando a ação divina, né? Se a gente analisar a ação divina, só vai ver amor, luz, bondade, pureza, santidade. Se eu analisar a ação divina. Agora, se eu analisar a ação do homem, aí eu vou ver horror. Por fora, parece belo. O homem está lá, uma ação humana, né? O homem está lá fazendo uma caridade para uma pessoa que está passando fome. Mas se a gente pegar uma lupa, às vezes a pessoa está fazendo isso só para ganhar, por exemplo, um político, né? Uma pessoa que é da área política. Ou ela pensa em se candidatar a prefeito da cidade, por exemplo. Aí você vê a pessoa toda atenta, por exemplo, você vai conversar com a pessoa e ela te dá toda a atenção do mundo. Aí você vê aquela ação ali tão bonita, né? A pessoa te atende. Igual a minha mãe falou esses dias. Eu perguntei, mãe, quem que é fulano que trabalha? Que eu estava precisando tirar uma dúvida lá na prefeitura. Quem é que trabalha nessa parte aí da prefeitura, na área de finanças da prefeitura? Aí ela, Michele, pergunta para fulano que se você ligar para ela, tenho certeza que ela vai te atender com uma atenção. Nossa, ela vai fazer questão de te atender.
porque ela quer candidatar a prefeita. Eu falei, nossa, meu Deus. Aí pra você ver. Aí a pessoa, aí pensa que eu não sabia nada disso que minha mãe falou. Aí eu ligo pra pessoa, a pessoa me trata tão bem, tão atenciosa, mas no fundo daquela ação humana tem um interesse. Ela estava me tratando bem daquele jeito só para ganhar um voto. Aí pra você ver que horror. Aí a ação do homem sim é feia. E é o contrário, porque parece bela, parece muito boa, mas no fundo tem a lama podre do interesse pessoal, a vontade humana das trevas, a podridão do pecado, a podridão do interesse próprio, sabe? Então há sempre muitas ações humanas. Quando a ação é humana, com a vontade humana, sempre vai ter. Vai ter isso, vai ter essa coisa horrorosa do pecado, do interesse, sabe, da falsidade. Muitas ações humanas está cheia de falsidade, interesse. Parece uma coisa linda que a pessoa está fazendo, está te falando, mas no fundo é podre. Em Deus não tem isso. Uma ação divina sempre é boa, santa, é amor, é todos os atributos de Deus ali. Nele não há sombra de mal, de nada. É só santidade, pureza, amor em tudo que ele faz. Por mais que por fora pareça feio, pungente, amargo, né? Os castigos, um terremoto, alguma coisa assim, mas é só amor de Deus. E não é fácil ver isso não. Tem gente que não vai ver, que nunca vai conseguir enxergar isso, que sempre vai. Muita gente deixa de acreditar em Deus e fala que ele nem existe, que se ele existisse não tinha sofrimento na terra, não tinha justiça. Que vê o aspecto da justiça de Deus e fala assim, então Deus não existe. Porque se ele existisse, não tinha sofrimento na terra. Nossa, Jesus. Então é muito complicado. O ser humano, ele se defende assim, nossa, uma defesa, um respeito humano, uma coisa assim de defender, não. Deus não existe, porque tem gente que passa fome. Só fala isso. Só por causa disso a pessoa fala, Deus não existe. Esse Deus aí que o católico pinta, que Jesus é Deus, que ele é isso, ele é aquilo, tudo mentira, porque que ele é poderoso, que ele é onipotente, onipresente, que a gente fala, que a gente estuda, e a pessoa fala, não, tudo mentira, porque se ele fosse onipotente, se ele pudesse mesmo, ele acabava com o sofrimento da terra agora. Aí a pessoa não entende a justiça divina, não entende. Mas a gente não pode, quem vive na divina vontade vai entender a justiça, vai entender, se não entende, vai entender, porque ele vai explicar, ele vai te mostrar, ele vai te dar as chaves da justiça, como ele fez com a Luísa, e você vai ficar convencido, realmente, se Deus não usasse a justiça, ele é um pai que não ama o filho, que vê o filho na lama podre, que vê o filho doente, morto, e não corrige o filho. A gente faz isso com nossos filhos, agora quando é Deus não pode. Quando é Deus não pode. Meu filho, se ele estiver desordenado, se ele estiver fazendo uma coisa horrorosa, pegando uma faca para matar o irmão, eu vou colocar ele de castigo? É o certo a fazer, a gente faz isso. Aí, com meu filho, se o filho fizer isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Agora, Deus não pode. Porque se ele fizer isso, ele não é Deus, se ele não é bom. Gente, a ignorância é um absurdo de grande, assim, absurdo. As trevas da vontade humana faz a gente ver tudo de cabeça para baixo. É terrível, terrível a vontade humana. Então, realmente, não é feia. Não é feia. Se tu a vez armado, isso é provocado pelo homem, é culpa do homem, é o homem que provoca a justiça. Feia é o pecado, porque se a justiça dele está tão armada assim, é porque o pecado está lá nas alturas, é porque o homem está muito desordenado. Porque se ele não tivesse desordenado, Deus não precisava mandar a justiça desse jeito e castigo. Não precisava, porque se tivesse todo mundo na vontade divina, todo mundo obedecendo a Deus, fazendo tudo igualzinho Deus pensou e planejou, se todo mundo vivesse na ordem, não tinha que ter essa justiça castigando desse jeito. Então, se ela está tão armada desse jeito, é por causa que o pecado está um mar infinito de pecado. É isso, ele está falando aqui, né? Não é feia se tua vez armada, isto foi provocado pelos homens, mas em si mesmo é boa e santa, porque o homem está totalmente desordenado, vivendo como um demônio, aí a justiça se arma para poder ele se comportar como homem, filho de Deus.
Aí no outro trecho, 4:22, 20 de outubro de 1900. A justiça quer a satisfação do que é injusto. Assim, o amor quer o alívio de amar e de ser amado. Esta manhã, ao ouvir meu adorável Jesus, me fazia ver seus atributos e me disse: minha filha, todos os meus atributos estão em contínua atitude para com os homens e todos exigem o seu tributo. Então ele veio falar, porque ela falou, a justiça é feia, e ele veio mostrar, né, todos os atributos dele. E todos os atributos dele estão em contínua atitude para o homem e todos exigem o seu tributo, a satisfação. Então a gente não pode falar assim, eu não quero saber da justiça de Deus, é horrorosa, é feia, eu não quero nem ter conta com a justiça, eu não quero nem entender a justiça, eu não quero nem saber. Ele quer que a gente entenda, que a gente tenha o tributo, né? Ele vai explicar o que é o tributo. Todos exigem o seu tributo. E ele acrescentou, assim como a justiça quer a satisfação do que é injusto, assim meu amor quer o desabafo de amar e ser amado. Então a justiça quer a satisfação do que é injusto, do que está desordenado, o homem peca, provoca a justiça e tem uma consequência. Tudo que o homem faz tem consequência. Se ele escolhe agir com a vontade humana, vai ter a justiça, vai ter a satisfação. Você matou alguém, você tirou a vida de alguém, matou, vai ter consequência. Vai ter consequência aqui na terra e se não se arrepender, consequência e castigo eterno. Se não se arrepender, tudo tem uma satisfação. Nada passa batido, né? Nada, tudo tem uma satisfação. Se tem um pecado, se tem uma desordem, vai ter uma consequência. Tudo tem, tudo. E assim como a justiça quer a satisfação do que é injusto, o amor quer o desabafo de amar e ser amado. Se ele ama, ele quer o amor de volta. Tu põe-te na justiça e reza, repara. E quando receberes algum golpe, tem paciência de suportá-lo. Depois passa ao meu amor e dá-me o desafogo do amor. De outra maneira, ficaria desiludido no amor. Então, ela primeiro passa, que a justiça quer a satisfação do que é injusto. Então, ela se derrama sobre as criaturas, a justiça. Então, às vezes, essa justiça se derrama sobre quem ama a Deus, não só sobre a pessoa que está pecando, que está na desordem, mas se derrama também na pessoa que ama a Deus e recebe em si os golpes da justiça. E ainda ela, como vítima, né? Ela recebia os golpes da justiça, mas ele também quer a satisfação do amor vindo dela, da nossa alma, né? Não só dela, mas de todos. A gente fica, né, a gente se coloca na justiça, reza, repara, e às vezes recebe um golpe da justiça. E a gente tem que ter paciência, aceitar, ter paciência, suportar e passar para o amor e amar a Deus, né? Não só receber, porque ele vai receber da humanidade a satisfação do que é injusto. E muitas vezes ele recebe da alma que o ama, essa satisfação do que é injusto. A gente recebe o golpe da justiça. Em nome de todos, por todos, igual Jesus. Jesus não recebeu o golpe da justiça, a satisfação de tudo. Não foi ele que deu a satisfação de tudo em nosso nome? Ele não tomou sobre si toda a culpa? Inocente, tomou a culpa e satisfez toda a justiça por todos. Então, quem vive na divina vontade é outro Cristo. Mas aí a gente não fica só nisso, né? Sendo outro Cristo para satisfazer a justiça, mas também para amar. Passa o amor e dá o desafogo do amor. Senão ele ficaria desiludido no amor. E assim, o que é amar a Deus, né? Como amar a Deus? É vivendo na vontade dele. Como amar a Deus? Como fazer? Como assim, Senhor, eu vou te amar? Vivendo com a vontade dele, porque é isso que ele quer, para isso que você foi criado. Vivendo na vontade dele. Amar não é um sentimento. Amor não é um sentimento, é entrega. É entrega, amor é entrega, é sacrifício pela pessoa que você ama. Assim, é por causa do amor que você sente, você não mede esforços para satisfazer a pessoa amada. Você sacrifica, e quanto mais você sacrifica, amor é doação. Quanto mais você sacrifica, mais você ama. E aí, nesse processo de sacrifício, de entrega pela outra pessoa, de doação, aí surge o sentimento. Mas o amor não é um sentimento.
Mas nesse processo de amar, de doar-se para o outro que você ama, surge o sentimento. Mas esse sentimento, ele vai ficando cada vez mais, assim, equilibrado. Você não fica, assim, mais... Igual quando você conhece uma pessoa, que você... O seu esposo, por exemplo, quando você começa a namorar, que você conhece a pessoa, o coração chega a palpita, mas depois você vai acostumando. Não sente mais aquela palpitação no coração, porque o sentimento vai se acalmando. E vai ficando só o amor, um amor maduro, um amor que vai se amadurecendo. Desta vez sinto toda a necessidade de desabafar o meu amor reprimido. E se me fosse dado fazê-lo, definharia e desmaiaria, meu Deus. Enquanto dizia isto, começou a me beijar, a me acariciar e me fazer tantas que não tenho palavras para saber manifestá-las. E queria que eu lhe correspondesse dizendo-me: assim como eu sinto a necessidade de desabafar contigo em amor, assim tu tens necessidade de desabafar em amor comigo, não é verdade? Então, depois de nos termos descarregado mutuamente no amor, desapareceu. Então, a gente vê esses desabafos, pelo amor de Deus, ele falando com a gente, né? Ele falando, ele mostrando o que ele sente, o que ele quer, a vontade dele, ele conversando com a gente, falando, desabafando, né? A gente não vê Jesus assim humanamente para ter esses momentos com ele, dele desabafar o amor, assim, um abraço, um beijo, mas o amor, assim, sabe, do desabafo do coração dele, né? Ele desabafar o que tem no coração dele, conversar com a gente, conviver e ser um só com a gente, ser um só. Não é só ele de fora me abraçando, mas é eu e ele ser a mesma pessoa o tempo todo. Não é só ele sacramentado descendo ao meu coração e ficando 15 minutos. Não, é ele já me consagrando como hóstia viva. Então é um desabafo de amor muito grande, Deus fazer isso com a criatura, né? Ela se doar ao ponto de falar, eu não quero mais minha vontade, eu só quero a sua. Isso é o amor, assim, uau. Incrível, é o ápice do amor, você falar, eu não quero mais ter vontade, eu só quero a sua, meu amado. É o ápice do amor, não quero mais ter nada, eu só quero o que o Senhor quer. E realmente viver isso, viver isso na prática, né? Viver isso na prática, não só numa teoria, mas viver isso na prática. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.